Sim, seu benefício pode ser revisado pelo INSS. Eu vou explicar com maiores detalhes, porque muitas pessoas acreditam que estão livres do pente fino do INSS, mas com a nova medida que foi agora, né, já publicada no Diário Oficial da União, no início desse mês, já começa a valer o bônus para médicos peritos e funcionários do INSS trabalharem além, né, do seu horário normal, sem prejudicar o atendimento normal. Então, fica comigo até o final que eu vou explicar para vocês essa situação, uma dúvida que surgiu aqui nos comentários do canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário e nós vamos falar de uma conquista do governo anterior, o governo Bolsonaro, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, sim, o auxílio acidente pode ser revisado pelo INSS, mas é importante esclarecer alguns pontos sobre esse benefício, tá? O auxílio acidente, ele não paga, né, ali metade do salário. Na verdade, ele paga o que corresponde a 50% do salário de benefício, que é calculado com base na média de contribuições. E é pago no conjunto com o salário da aposentadoria. Não substitui a renda do trabalhador. Ou seja, se você em algum momento da sua vida sofreu um acidente de trabalho ou teve uma doença ali ocasionada pelo trabalho, e aí você ficou com alguma sequela que você vai levar pelo resto da sua vida, você tem direito de receber até o dia da sua aposentadoria ou até o dia que você morrer, porque não dá direito à pensão por morte, um benefício que seria metade do valor da sua aposentadoria e não metade do seu salário, tá? Quanto às possibilidades de revisão que surgem, né, foram conquistadas em 2022, durante o governo Bolsonaro, a possibilidade sim de revisar esse benefício. A revisão pelo próprio INSS através do pente fino pode ocorrer quando existe a suspeita de irregularidade, em casos de recuperação da capacidade para o trabalho, por meio de perícia médica de controle, quando detectado erros também no cálculo inicial, a revisão solicitada por você que achar que está recebendo menos do que deveria também pode ser pedida junto ao INSS. Então, quando há um erro no cálculo, se houver uma piora do quadro médico, agravamento ou sequela, para correção de dados de documentos considerados a revisão ali, portanto, de casos específicos, e cessão do benefício. Se o benefício acabar, você pode também pedir revisão. O INSS pode sim cessar o auxílio acidente se constatar que não há mais sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho. Geralmente isso acontece após uma perícia médica. Se você não concordar com a decisão do INSS sobre o auxílio acidente, é claro que você tem a livre, né, escolha aí de recorrer dentro do próprio INSS ou na justiça. É recomendável sempre, antes de qualquer atitude sua, pelo amor de Deus, buscar orientação profissional especializada em direito previdenciário para evitar, né, isso no seu caso específico. Então vamos lá. Surgiu uma dúvida aqui. Nós estamos em meio a um pente fino do INSS, exatamente. O governo quer economizar recursos depois do roubo do INSS. O governo está pagando do bolso do povo para devolver o dinheiro e precisa economizar. Já tem aqui, né, algumas informações, eu não sei se eu já adianto para vocês. Se você chegou até aqui, já até comenta que cheguei. Se você tiver alguma dúvida, já comenta também. Muitas pessoas não chegam a esse ponto do vídeo e acabam perdendo a melhor informação. Vou fazer um vídeo completo porque a idade para aposentar vai ser aumentada. Já tem rumores de que a idade para aposentador do INSS vai aumentar. Vou trazer para vocês em breve. Se você ainda não é inscrito, já aproveita essa oportunidade que é de graça. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Por que eu estou fazendo o vídeo aqui? Porque muitas pessoas recebem um auxílio acidente e acreditam que o benefício não pode ser revisado. Acontece que uma grande mudança foi feita lá durante o governo Bolsonaro, só que existe uma decisão da justiça, uma jurisprudência. Como funciona isso? Quando existem várias decisões iguais, né, eles utilizam isso como um exemplo, um molde, vamos colocar assim. Existem algumas decisões da justiça que são contrárias à revisão do auxílio acidente.
Isso tem sido muito utilizado e com várias vitórias na justiça de pessoas que perderam seus benefícios junto ao INSS. Então vamos lá. Só para ter uma ideia do que eu estou falando. O INSS ainda não fez essa revisão do auxílio acidente, que paga ali 50% do valor da aposentadoria, até a pessoa aposentar ou, infelizmente, se ela vier a falecer. Acontece que, da mesma forma, o INSS nunca tinha feito revisão no BPC-LOAS por incapacidade. Veja bem, pessoas com uma deficiência de longa duração, 2 anos ou mais, e não tinham o INSS pago, elas podem receber o BPC-LOAS, que é o amparo social do INSS. Acontece que essas pessoas, desde quando foi criado o amparo social do INSS, o BPC, que é um benefício pago para quem não contribuiu com o INSS, mas é de baixa renda, desde sua criação na década de 90, o INSS nunca tinha feito uma perícia médica. E agora, durante o governo Lula, pela primeira vez, foi estabelecido como vai ser essa revisão, através de um método biopsicossocial, que vai começar em 2026, quando a avaliação para ter o BPC-LOAS da pessoa com deficiência vai se passar primeiro pela assistência social e depois por uma perícia médica em conjunto. Nesse momento, o que eles estão fazendo? Chamando quem recebe BPC primeiro para atualizar o cadastro. E depois, a grande surpresa que começou agora, depois do meio do ano, pessoas estão sendo chamadas na assistência social de suas cidades e sem nenhum mínimo de proteção, sem poder antecipar essa situação, são levadas a uma perícia médica distante de suas casas, tendo que pegar ambulância, carro de prefeitura, chegam no INSS, passam pela humilhação de uma perícia médica, sem ter uma documentação adequada, sem ter uma orientação, e estão perdendo seus benefícios. Essa é uma realidade. Tá? Todo mundo disse que a derrubada do veto 38, que implementou a nova lei que dispensa as pessoas do pente fino, iria ser a tábua de salvação, mas não é bem por aí. Veja bem, existem sim as pessoas que ficaram livres. E aqui temos grandes, excelentes notícias, tá, para vocês. Mas a questão é que aqueles que não têm uma deficiência, né, pelo resto da vida, uma deficiência que a pessoa adquiriu por nascença ou teve ao longo da sua vida, e aqueles, portanto, né, que não têm mais de 60 anos de idade, essas pessoas, a grande maioria delas, que recebem o BPC-LOAS, se não tiverem uma documentação que comprova que ainda são incapazes, mesmo que atualizaram o cadastro único, o CAD único, mesmo que comprovaram ser de baixa renda, serem pessoas humildes, elas ainda assim vão passar por uma perícia médica e podem perder os seus benefícios. E veja que tem gente recebendo benefícios há 5, 10, 15, 20 anos e vai perder tudo. Tá? E infelizmente não tem como recorrer, porque há um cessamento, não há um indeferimento, não há uma negativa. Então essas pessoas não podem recorrer. E aí vocês vão precisar da ajuda do advogado, porque existe um segredo e que eu não vou contar aqui, é claro. Né? Mas eu já tenho ajudado algumas pessoas que infelizmente acabaram de perder o BPC-LOAS agora, né, nesse ano de 2025. Essas pessoas estão sendo, né, levadas para um outro caminho. Mas nós podemos falar disso no futuro. A questão é, quem recebe o auxílio acidente, assim como quem recebe o BPC-LOAS por incapacidade, nunca passou por uma revisão. Nunca passou por uma perícia médica do pente fino do INSS. O BPC começou agora. Então, é possível sim que essas pessoas passem, tá, por uma revisão no futuro. Por enquanto, não, porque o INSS é bagunçado e eles estão priorizando o auxílio-doença, que esse tem cortado muita gente. Eu queria saber aonde estão as pessoas que estão tendo os benefícios cessados, porque essas pessoas caíram numa grande armadilha. Elas não podem nem ao menos fazer recurso ou ir para a justiça. Elas têm que também desfrutar de um segredo que somente os advogados entendem. E é por isso que fica o meu apelo aqui. Às vezes você voltou a trabalhar doente porque recebia um benefício do INSS que foi cessado durante o pente fino. Tem como resolver o seu caso, tá? Deixa um comentário, vou fazer um vídeo especial para vocês. Agora a expectativa alta das pessoas em relação à aposentadoria por invalidez estão achando que vai ficar para 2026. Gente,
não custa nada manter a documentação médica em dia, porque acabou de sair agora no Diário Oficial, médico perito e funcionário do INSS vai receber bônus para trabalhar. Significa que as chances do pente fino na aposentadoria por invalidez começarem nesse ano, elas são gigantescas. E para você que chegou até aqui, então vamos lá, quem fica livre disso? Quem fica fora, né, desse pente fino, dessa revisão do INSS? Veja bem, quem recebe auxílio doença, ninguém fica livre, tá? Ninguém, todo mundo tem data para acabar. Inclusive tem uma decisão da justiça que eu vou fazer um vídeo, vou trazer para vocês daqui a pouquinho falando sobre esse assunto. Depois eu vou falar disso. Agora, quem recebe BPC-LOAS, né? Crianças com deficiência, né? Adultos com deficiência, que tem alguma síndrome, pessoas que, né, têm algum transtorno, essas pessoas também estão livres do pente fino, do BPC-LOAS. E também pessoas com 60 anos ou mais que recebam um benefício, né, por incapacidade do BPC-LOAS, ficam livres do pente fino. No mais, quem recebe aposentadoria por invalidez só fica livre quem tem mais de 60 anos de idade, quem tem 55 anos e 15 anos recebendo benefício, ou pessoas que têm o vírus HIV. Ah, mas e a derrubada do veto 38? Quem ficou livre? Não acabou com o pente fino? Não, de forma alguma. Somente pessoas que têm doenças irrecuperáveis, irreversíveis, pessoas que conseguem comprovar que aquela doença é crônica, é pelo resto da sua vida, e impede de trabalhar, é que fica livre do pente fino do INSS através dessa nova lei. O que as pessoas têm que ter em mente é que nenhum problema de saúde dá direito ao benefício do INSS, e sim o fato desse problema de saúde impedir a pessoa de trabalhar, impedir a pessoa de exercer a sua atividade de trabalho, ter a sua vida, né, ali normal. Fora isso, a pessoa vai ser chamada para o pente fino. Então, atualize as suas informações. Na realidade, é uma oportunidade. Para quem recebe auxílio doença, é uma oportunidade de comprovar que é para sempre receber uma aposentadoria por invalidez. Para quem recebe aposentadoria por invalidez, é uma oportunidade de estar comprovando que tem direito ao benefício. E se você tem uma doença crônica, uma doença irreversível, uma doença grave, exatamente, você vai ter a oportunidade de comprovar e nunca mais será chamado para o pente fino. Pente fino é ruim, por quê? A estrutura do INSS é ruim. Poucos funcionários, muito trabalho, erros, pessoas perdendo seus pagamentos. Mas ele é bom por outro lado, uma vez comprovado que o seu problema é pelo resto da vida, você está livre, né, do pente fino do INSS. Então, só para confirmar aqui, sim, quem recebe auxílio acidente pode ser chamado para a revisão do INSS, chamada aí a tão temida revisão pente fino. Fica preparado, atualiza suas informações no INSS e mantenha sempre uma documentação médica em dia. Eu vou ficando por aqui, tem muita novidade chegando. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Fazer aquele convite para você que ainda não é inscrito, já aproveita a oportunidade. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.